Mateus 4, 1, 2 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Olha só, 40 dias e 40 noites. Nós estamos fazendo jejum de 21 dias, que tem gente que acha muito ainda. Jejuar 21 dias. E o nosso jejum ainda é parcial. Você escolher uma refeição diária, jejuar aquela refeição diária. Mas Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer, só na água. Se o Filho de Deus, ele preparava, se fortalecia no seu espírito, ele se preocupava com a sua vida espiritual, nós também precisamos nos preocupar mesmo. Porque o diabo está ao nosso derredor, fugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Presta atenção, irmão. O inimigo, você querendo ou não, ele vai querer uma hora te tentar. Deus te tenta, Deus te prova, mas o diabo tenta. Então, imagina esse texto que Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito Santo. Irmãos, é o Espírito Santo que te leva ao nível de provar a sua vida. Então, se o próprio Jesus foi tentado pelo diabo, quanto mais nós. Então, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele desceu ao Jordão para ser batizado por quem? João Batista. E no momento em que ele entrou na água, o Espírito de Deus veio sobre ele de uma forma de pomba. O Pai, ele enviou uma declaração dos altos céus. Qual foi a declaração que o Pai enviou quando Jesus estava sendo batizado? Este é o meu Filho amado. Está lá em Mateus 17,5. E neste momento, ele foi, depois que ele foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quando o Espírito de Deus vinha sobre qualquer pessoa do Antigo Testamento, é porque Deus estava capacitando aquela pessoa para um propósito. Deus, uma certa vez, encheu Sansão do Espírito Santo de Deus, que ele matou, só com uma queixada, matou muitos soldados inimigos. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele, quando via sobre aquela pessoa, ele ia para um propósito. Quando o Espírito de Deus veio sobre Jesus, veio para um propósito. Quando Jesus foi ao Pai e falou: eu vou deixar o Espírito de Deus, ele esperar até Jerusalém para que seja revestido do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus veio sobre as pessoas porque tinha um propósito. O Espírito de Deus tem um propósito na sua vida também. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus ele vinha então sobre as pessoas, ele tinha uma obra a ser feita. Isso é receber a unção. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é estar cheio da unção. Como é que as pessoas querem estar cheias da unção se não está cheio do Espírito? A unção só tem quando o Espírito de Deus está ativo. Amém? Às vezes a pessoa fala: faz tanto tempo que eu não sinto mais a unção de Deus. Não sei porque não está cheio do Espírito. Porque se você está cheio do Espírito, você vai sentir. O segredo é: enche do Espírito Santo, se embriague do Espírito Santo de Deus, e você vai ter unção. Unção não é um êxtase para você sentir, né? Uma unção é uma liberação de poder para você anunciar o Evangelho, para os verdes dos demônios, fazer a obra de Deus. É para isso, então, nós vemos que a unção tem um propósito duplo. A unção é para nos capacitar para o ministério e também para vencer a tentação. Da mesma forma que você é revestido do
Espírito, você recebe aquela unção do Espírito, você recebe uma capacitação para fazer a obra. E quando você é capacitado para fazer a obra, você também é protegido contra as armas, os dardos do inimigo, do adversário, amém? Então, não é somente para você receber uma direção, um alvo, uma linha direta de Deus, é para você também se defender do próprio adversário. Então, a tentação, ela aconteceu no deserto, irmão. Não foi lá no oásis, não foi num lugar, assim como eu posso dizer, aparentemente bom para descanso. Foi no deserto que a tentação aconteceu. O deserto é um princípio espiritual da palavra de Deus, e nós passamos por ele muitas das vezes em nossa vida. Pensa no crescimento, pense como um caminhar em espiral. É como você vai subir uma escada em espiral. Você vai estar sempre rodando, parece que você está andando no mesmo lugar, caminhando em espiral, subimos sempre, mas sempre passamos pelos mesmos lugares. Então, certos princípios são reafirmados muitas das vezes em nossa vida. Entretanto, é necessário que cada vez que passamos pelo deserto, seja um nível diferente, não seja uma espiral. Você não pode, eu passei pelo deserto, mas daqui a pouco você está passando pela mesma situação no deserto. Deus te levou ao deserto para um propósito, daqui a pouco você está passando ali de novo, irmão, isso aí não é vida para crente. A vida para crente não é viver no deserto, é passar pelo deserto. Mas se você pulou a tarefa, o aprendizado, você vai voltar, você vai viver uma vida em espiral, você está subindo a escada, passando no mesmo lugar. Então eu quero dizer aos irmãos que Deus tem um propósito na nossa vida, um propósito de nós passarmos pelo deserto, que seja um nível diferente, que seja um momento que a gente está passando pelo deserto, mas é um momento que você vai receber de Deus algo maravilhoso. Lá em Deuteronômio mostra o propósito do deserto na nossa vida. O propósito, primeiro que eu quero falar, o propósito é ter o objetivo de humilhar. Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes a gente está com o nariz muito inclinado. A gente acha que não precisa mais orar. A gente acha que não precisa mais buscar. A gente acha que a igreja vem quando puder, tá bom. Então, o deserto, muitas das vezes, é para nos humilhar, para a gente ver que nós precisamos sempre do favor de Deus. O deserto ele tem um propósito também de provar. Às vezes Deus quer saber se você está alinhado para receber, que seja um dom, que seja uma bênção material, financeiro. Deus prova. Outro propósito é para manifestar o que há no coração. Muitas das vezes o nosso coração é enganoso, a gente pensa que está pronto, mas não está. Então, o propósito de Deus, Ele quer fazer com que no deserto ali você vai manifestar o que está no teu coração. E também o deserto é para você conhecer mais a Deus. Então vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio 8, 2 diz assim: recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. É para a gente recordar, lembrar, quando o povo passava pelo deserto. Então, recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Para quê? Para que Deus deixou o povo lá 40 anos no deserto? Primeiro, para te humilhar. Lembrou? No 8, te guiou nesses 40 anos para te humilhar. Então, outro propósito para te provar. Depois, para saber o que estava no teu coração. E último, para você conhecer mais o Senhor. Então, não é a vontade de Deus, irmãos, que nenhum dos seus filhos fica parado no deserto, igual aquele povo ficou 40 anos no deserto. Não é a vontade do Senhor
você passa por um momento difícil, você pode até passar, é um deserto, mas Deus não quer que você permaneça. Se você está permanecendo, se você tem algum problema na sua área que não está conseguindo ser tratado, então você precisa entender, Deus vai estar sempre te levando para um deserto para te curar, para te humilhar, para manifestar o que está no teu coração. Então, nosso Deus, Ele tem um propósito de te provar, mas também de você ser aprovado para sair do deserto, para continuar a sua vida espiritual. Lá em Lucas 14:11, a gente precisa muitas das vezes ser humilhado. Por quê? Porque diz Lucas 14, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, para a gente viver uma vida de humildade, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está com o coração muito exaltado. Então, Deus nos humilha para depois nos exaltar, porque os humilhados serão exaltados. Amém? Então, o propósito também nós vemos que lá em 1 Pedro 4:12, ele diz assim: amado, não estranhei as ardentes provas que vêm sobre vós para vos tentar. Então, é um fato, você está vivendo nessa terra, Deus tem um propósito com você, Ele vai permitir que você seja, que você passe por uma ardente prova. E também nós vemos lá em Provérbios 21:2 que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas do Senhor eles estão no coração. Às vezes a gente pensa, eu estou fazendo as coisas certinho, eu estou vivendo o Evangelho, estou entregando meu dízimo, a oferta das missões, vou contribuir, estou fazendo isso, mas Deus prova o coração. Amém? Então, o nosso coração é provado por Deus. Aí, nós vemos lá em Jó 42:5, como tu ouviu nos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vejo nos meus olhos. Por quê? Porque Jó passou pelo deserto, passou pela provação, mas ele conheceu a Deus. Então, nós precisamos, muitas das vezes, para poder receber, ser humilhado, para poder saber que seremos provados por Deus, para saber que o Senhor sonda o nosso coração, quer ver o que está dentro do nosso coração, e também para a gente conhecer o Pai. Então, lá, quando Jesus foi batizado, o Pai, Ele determinou a identidade de Jesus. A partir do momento que você creu também no batismo, que você nasceu de novo, você também precisa saber a sua nova identidade, amém? Nós, assim como Jesus, ali naquele batismo, o Pai falou do alto, e ali, diante de todos, ele reconheceu Jesus como filho. Aleluia! Quando você vai tirar uma identidade lá no Poupatempo, que é o lago de Minas Gerais, né? São Paulo é o Poupatempo. Então, quando você vai tirar, tem que ter na sua identidade a filiação. Quem é teu pai? Quem é a mãe? Então, nós vemos que ali, Jesus, no batismo, o teste de Jesus, a prova, o deserto que Jesus ia passar, estava relacionado com a palavra de Deus. O diabo questionou o que Deus havia falado. Então, se você comparar o texto de Mateus 3,17 e Mateus 4,3, você vai ver que Deus disse uma coisa e o diabo contestou outra coisa. Vamos ler aqui Mateus 3,17, diz assim: eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, quem me comprasse. Então, lá Deus falou: olha agora, olha para todo mundo, olha quem é Jesus. Jesus não é um profeta, Jesus não é só um mensageiro, Jesus não é uma pessoa que vai vir reinar como um rei, como muitos achavam. Jesus, este é meu filho amado, ele é o meu filho. Mas logo lá, quando Jesus foi levado para o deserto, o que Deus queria? Jesus, você foi batizado, eu falei que você é meu filho, agora vamos ver o que você acha de você mesmo.
E o Espírito de Deus levou Jesus lá para o deserto. E chegando lá, então o tentador aproximou e lhe disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu o quê? Para Satanás: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amados, por que o inimigo coloca em dúvida se Jesus era filho de Deus? Certamente é porque o inferno também ouviu a voz ali no Jordão, quando Deus falou aquela palavra como se fosse um trovão. Deus falou: este é meu filho amado. O inferno ficou doido, o inferno falou: nossa, olha lá, aquele é o filho de Deus mesmo. É ele que é o filho de Deus. E logo o diabo, quando ele foi levado ao deserto, o diabo foi contestar isso: se tu és filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Então nós vemos porque, o inimigo, ele questiona, o inferno ficou ali questionando: você é filho de Deus? Você não parece filho de Deus. Se você é mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Amado, eu quero te dizer, então o Senhor responde, o Senhor responde que está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo estava questionando aquilo que Deus Pai tinha falado no batismo. Tu eres filho de Deus. Aí Jesus fala e responde ele. O Senhor responde. E ele vivia pela palavra que sai da boca de Deus. O que saiu da boca de Deus? Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus? Ele era filho. Meu pai falou que eu era filho. Então, não só de pão viverá o homem, mas da palavra. Se Deus falou que eu sou filho, eu sou filho. Eu não preciso provar para você. Eu não preciso transformar. O que importa é o que ele falou, não o que eu vou fazer para provar. Aleluia. Amado, nós vemos aqui então o próprio Jesus, ele derrotando o diabo ali pela palavra. Nós vemos que o próprio Jesus, ele fez este diálogo, ele contestou ali, e nós vemos que o próprio Jesus, ele amado, ele falou o que procede, o importante é a palavra de Deus. Amado, eu quero dizer que muitos de nós, infelizmente, às vezes esquecemos desse propósito de Deus. Muitos de nós, muitas das vezes, esquecemos daquilo que Deus disse. Uma vez Deus disse para que você é filho. Ele falou: você é filho. Mas às vezes a gente, de vez de falar, Deus já falou que eu sou filho, mas a gente fica querendo responder de outra forma para o diabo, quando a gente passa pelo deserto. Então nós vemos aqui, olha só que coisa interessante, acabou aqui a bateria do iPad, eu estou indo no celular aqui. Então nós vemos, nessa primeiro ponto que eu quero falar para os irmãos, o Pai determinou a identidade de Jesus. E nós também, quando nós fomos batizados, o Pai também determinou a sua identidade, amém? O Pai determinou a nossa identidade. Então você percebe que essa é a mesma prova que enfrentamos na vida espiritual. A mesma prova que Jesus enfrentou na vida espiritual, nós enfrentamos também. O diabo quer colocar em xeque a nossa identidade. A nossa identidade é definida pelo que Deus diz. A nossa identidade, ele diz que nós somos uma nova criatura. A palavra não diz que nós somos uma nova criatura. Então qual é a nossa identidade? Você é
uma nova criatura, é isso que eu sou. Então, se ele diz que eu sou filho, herdeiro, então isso é o que eu sou. Eu sou herdeiro de Deus. Então, muitos buscam uma evidência a mais. Muitas pessoas ficam querendo falar algo a mais. Ele quer uma prova adicional daquilo que a palavra de Deus diz. Então, quando fazemos isso, nós somos reprovados no teste. Deus não quer que você fique buscando alternativa. Às vezes o diabo fala para nós assim: olha, você não vai conseguir isso. Você não tem o poder de conseguir isso. Aí, às vezes a gente consegue, é verdade, porque eu não estudei. Não vou conseguir porque o diabo vai falar, vai tentar. Aí a gente acaba caindo nesse ser. Mas o que a gente tem que falar para o diabo? A gente tem que falar para o diabo o seguinte: o que vale é o que está escrito. O que vale é o que Deus falou. Se Ele falou que eu sou abençoado, eu sou abençoado. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Você é capaz de não te lembrar alguma coisa que a palavra de Deus diz ao seu respeito? Você é capaz de lembrar quantas promessas Deus tem dizendo que você é na sua vida cristã? Então, tudo depende de você saber qual é a sua identidade, quem você é em Cristo. Sua identidade não é definida por você mesmo, mas pelo Espírito do Pai. Então, você precisa saber que o Espírito do Pai diz a seu respeito. E você somente descobre a si mesmo em Cristo, lendo a palavra. Quando você lê a palavra, você vai ter uma revelação mais de você, o que você é, mais do que Deus fala que você é. E isso é poderoso, porque o inimigo está sempre tentando fazer alguma coisa para provar a sua identidade. Quando você cede a essa tentação, você está dizendo que a palavra de Deus não é suficiente. Todas as vezes que você presume que aquilo que a Bíblia diz não é suficiente, então você sai da posição de vitória. Você só vai ter uma posição de vitória quando você falar o que a palavra de Deus diz sobre você. Amém? E nós temos que fazer o quê? Apenas declarar. Eu sou filho, eu sou nova criatura, eu sou justo, eu sou mais que vencedor. Tudo isso eu estou nele, porque ele disse que eu sou. Então a tentação de Adão foi a mesma lá no jardim. Aconteceu com Adão e Eva. Vocês lembram lá o que o diabo tentou falar para ele? Quando Deus criou o homem, ele criou o quê? O homem à sua imagem e semelhança. Mas lá em Gênesis 2,16, o que o diabo vai falar para ele? Quando o diabo, ele diz o que para ele? Não foi isso que Deus disse? Olha a pergunta que diabo. Não foi isso que Deus disse? Que vocês podem comer todas as árvores do jardim. Então, aliás, quando Deus criou o homem, ele criou sua imagem e semelhança. Aí o diabo falou para a mulher, e ele disse: não foi isso que Deus disse? Que vocês podem comer de todas as árvores do jardim? E a mulher respondeu que poderiam comer de todas as árvores, exceto aquela que está no meio do jardim, porque no dia que eles comessem daquela árvore, eles morreriam. Mas aí, o que a serpente replicou? O que a serpente falou? É certo que não morrerão. Deus sabe que no dia que comerem, vocês serão como Deus. Quer dizer, Deus já tinha falado, Deus já tinha dito. O homem foi criado à imagem e semelhança. Pronto.
Agora o diabo está contestando: não, se vocês comerem, olha, vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Por isso que vocês não podem comer, para vocês não serem, mas eles já eram. Eles já eram igual. E eles, então, comeram. O diabo já sabia que Adão e Eva eram semelhantes a Deus, e mesmo assim o questionou. Você acha que no dia que Deus criou o homem e a mulher e falou para eles que eles iam ser semelhantes a Deus, o diabo não ouviu? O diabo já sabia, irmãos. Mas o diabo questionou: não, vocês não serem igual a Deus. Então eu quero dizer, veja bem, o homem já era como Deus, mas ele não acreditou na palavra de Deus. Então comeu para tentar ser o que já era. Ele comeu para tentar ser o que já era. O diabo enganou ele. Por quê? Porque eles não foram pelo que a palavra de Deus diz, eles foram por aquilo que o diabo colocou em dúvida aquilo que Deus já tinha falado para eles. Olha só que coisa. Então, amado, eu quero te dizer, quando isso acontece, somos sempre expulsos do jardim. Quando a gente desacredita daquilo que a Bíblia diz e fala, a gente é expulso do jardim. E ali aconteceu o quê? Eles foram expulsos do jardim, porque eles não compreenderam, eles não entenderam. Então, quando quando o homem já é como Deus, mas ele não acredita na palavra de Deus, então a pessoa anula a palavra de Deus quando tenta se tornar o que já é. Então, quando isso acontece, então nós somos lançados fora do jardim. A palavra de Deus diz que já somos justiça de Deus em Cristo. Mas muitos crentes ainda lutam todos os dias para se tornar justos. Deus já falou que você é justo, mas você não é justo pelo aquilo que você vai fazer, pelo aquilo que você fez. Você é justo porque Cristo te justificou na cruz. Aleluia. Quando Jesus já te justificou, aí tem muito crente tentando ser justo, tentando fazer as coisas, não que seja errado, mas temos que fazer, mas não pelo nosso corpo. Nós temos que saber que Jesus habita em nós, então nós somos nova criatura, nós vamos deixar Cristo viver, e se você deixar Cristo viver, você vai conseguir passar a imagem de Deus, que você é uma pessoa justa, não pelo que você faz, mas pelo que Cristo está operando na sua vida. Então nós temos, amado, é algo tremendo. A palavra de Deus fala: no jardim você é livre, come de tudo e sem esforço nenhum. Não é assim lá? Diz que ele comia podiam comer de qualquer árvore do jardim, e eles lavravam a terra para isso, irmão? Não. Quando você vive no jardim, você somente se deleita. Mas quando você é expulso do jardim por incredulidade, você passa então de a maldição sobre a terra, tem que trabalhar mais para poder comer. Não foi isso que aconteceu com eles? Não foi isso que aconteceu no jardim? Não veio? Depois que eles cometeram o pecado, eles foram expulsos do jardim. Agora, se você quiser, você vai comer o suor do teu rosto, vai ter que lavar a terra, fazer isso. Então, o que você prefere? Viver acreditando na palavra de Deus e comendo o melhor dessa terra sem esforço nenhum? Não, você não tem que trabalhar. Mas o que eu quero dizer com isso? Então, pastor, eu não preciso mais trabalhar? Sim, você vai trabalhar, mas você vai receber muito mais, porque você está na bênção de Deus. Você não vai sentir aquele peso. Você vai, tudo que você vai fazer com alegria, porque você está no jardim de Deus. O inimigo, eu quero dizer que o inimigo, ele tem a palavra, ele tem a espada de Deus. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 1:19. Vamos ver aqui. 1 Samuel 1:19.
1 Samuel 13:19. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum guerreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não passem espada e nem lança. Na época de Saul, o inimigo de Deus matava todos os ferreiros. Se ele sabia que uma pessoa era ferreira, ele ia lá e matava. Não havia ferreiro. Olha só o que diz o texto: em toda a terra de Israel, nenhum guerreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não passem a espada. Eles temiam que o povo de Deus tinha acesso à espada. E os irmãos sabem muito bem que é um exemplo precioso do poder da palavra de Deus, né? Que lá em Efésios 6:17, a palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra, a espada aponta para a palavra. Então, irmãos, você pensa que o diabo quer que você lê livros desses pastores que escrevem livros de autoajuda? Você acha que o inimigo quer que você afie a sua espada, que você lê livro? Às vezes você assiste um filme na Netflix e fica 2 horas, mas às vezes você vai ter a Bíblia cochilando. Você acha que tem alguma coisa a ver nisso? Você acha que o inimigo quer que você tenha acesso à palavra? O inimigo não quer que você tenha acesso à palavra. Então, há um exemplo precioso do poder da palavra na história de Saul. E nós vemos aqui em Efésios 6:17 que diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra é uma espada que corta por fora toda a cadeia do inimigo em nossa vida. O Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto, nos deu um padrão e um exemplo de como responder os ataques do inimigo. O que ele falou? Está escrito. O diabo disse: transforma essa pedra em pão. Ele respondeu: está escrito. O diabo falou para ele: pula de cima do pináculo. Ele disse: está escrito. Mas todos os ataques do diabo a Jesus, a resposta de Jesus foi a mesma: está escrito. Ele não disse que Deus falou com ele, no coração dele. Ele disse que ele ouviu um profeta. Ele não disse que viu que passando pelo lugar alguém foi lá e falou algo. Ele falou: está escrito. Aleluia. Então, amado, ele manejava bem o valor. A Bíblia diz assim que o bom obreiro, a pessoa que faz a obra, a pessoa que quer trabalhar, ele maneja bem a palavra. Porque quando você maneja bem a espada, quando você tem a palavra de Deus, o diabo vem te atacar, você vai falar: está escrito. Aleluia. Nós vemos que, eu sei que muitas das vezes alguns irmãos gostam de falar: eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, Deus falou. Mas o melhor é você falar: está escrito. Você não erra quando você fala: está escrito. Eu mudei muito de uns anos para cá, e às vezes a pessoa chegava para mim e falava assim: pastor, o que você acha? Estou pensando nisso, eu não vou falar mais do que eu acho. Eu falo que está escrito. Porque o que eu acho é uma opinião, pode estar certa ou pode estar errada. Mas quando está escrito, ela vai de frente. Aleluia! E nós precisamos fazer isso, irmão. Não tem que ficar falando: eu ouvi. Já muitas das vezes o irmão está muito cuidado. Eu ouvi o pregador falar isso. Às vezes aquilo que o pregador falou nem está escrito. Foi ideia dele. Então tudo bem. Ele falou: vamos ver se está escrito. Se está escrito, eu faço. Se não estiver escrito, eu faço. Porque eu falo: é o que está escrito. É o que está escrito que deve permanecer. E nós vemos então que em todo o tempo Jesus falou a palavra escrita. E nós devemos fazer o mesmo. Se o demônio lança medo em sua mente, você deve dizer o quê? Que eu li que o medo vem do problema da alma, porque lá um psicólogo
falar, está escrito. Glória a Deus. O amor de Deus leva fora todo medo. Então nós precisamos entender, se o diabo diz que está vindo, né, se o diabo diz que está vindo sintoma no seu corpo, está vindo aí uma festa, vai pegar essa festa, você tem que falar para ele, lá na cruz do Calvário, Jesus levou a eternidade, está escrito. Aleluia. Então, amado, por isso, às vezes, infelizmente, a gente já pensa assim, se eu ficar com isso, eu já sei o que fazer. Se eu ficar com aquilo, eu já sei o que fazer. Você tem que primeiro falar, eu não aceito porque está escrito. Oh, glória. Amém? Então, o inimigo sempre quer te tentar, sempre quer colocar na sua mente algo que você não tem poder de colocar a sua identidade em prática. Que você é filho amado, que Deus cuida de você, que Deus te protege. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se começarmos de qualquer enfermidade, está escrito. Sim, meu Deus. Mas uma das coisas mais difíceis é ensinar aos crentes que a palavra de Deus tem poder. Precisamos ganhar esse hábito de memorizar a palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus. Porque quando a gente se tentado pelo adversário, temos a palavra de Deus em nossa vida. Amado, eu quero encerrar aqui que todos devem usar a espada. Olha lá no 2 Samuel 13, 22. Nós lemos no 1 Samuel que lá na terra de Israel eles não tinham ferreiros para forjar a espada. O inimigo não queria que eles tivessem acesso à espada. E hoje o diabo não quer também que você tenha acesso à espada. Mas presta atenção lá, 2 Samuel 13, 22, no verso 22, nós vemos que em todo o exército de Israel, olha só, sucedeu que no dia da peleja, no dia da guerra, no dia da luta, não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum povo que estava com Saul e com Jonas. Porém, se acharam com Saul e com Jonas, seu filho. Quem que era Saul, Jonas? Eles eram os líderes. Os líderes tinham a espada, mas o povo não tinha. Irmão, quem quiser vencer o inimigo tem que colocar uma posição de liderança. Somente líderes, somente o povo que lê Bíblia é o que vai vencer e vai também proteger aquele que não lê. Os irmãos estão entendendo aqui? Os irmãos estão entendendo? Quem é que não tinha espada lá? Segundo esse texto, o povo. Mas eles que estavam na frente da obra, eles tinham. Tem um ensinamento aqui para nós. Um ensinamento que isso aponta para aquela situação em que apenas, muitas das vezes, o pastor e alguns líderes da igreja conhecem a espada da palavra de Deus. Precisamos ser um grande exército no qual todos precisam ter essa espada. Todos, não é somente líderes, não é somente pastor, não é somente porque você às vezes tem que orar pela sua fé, porque às vezes de vez em quando você faz a introdução, você tem que ter o conhecimento. Todos têm que ter, todos têm que ser apaixonados pela palavra de Deus, amém? Porque quando o diabo sabe que você tem uma espada, ele vai fugir de você, ele vai fugir de nós. Então, eu quero dizer que a resposta para todo ataque do diabo está na espada, está na palavra de Deus. O inimigo não teme quando procuramos ensinar a falar de outras coisas, mas ele teme quando todo o povo é treinado para usar a espada. Osborne, eu gosto muito de Osborne, um pregador, ele diz que duvide das suas dúvidas,
mas não duvide da palavra de Deus. Se vier uma dúvida, você duvida sua, mas da palavra de Deus você nunca duvida. E tem uma frase também que diz assim, que eu posso ler muitos livros, mas o único livro que me lê é a Bíblia. Aleluia. Ela nos lê. E também, de acordo com o livro, Guinness dos Records, a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias, e traduzido em mais de 2.454 idiomas. A palavra de Deus, irmão. Você vê um livro na livraria, nenhum chegou aos pés da Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, dizendo que você pode, que você é filho amado, como assim Jesus é filho amado, você também é filho amado, e você tem o poder de Deus. Amém? Coloque-se em pé no nome de Jesus.